Olá, pessoal! Na última aula, estudamos sobre o que era a criminologia e quais são seus objetos de estudo. Falamos sobre o crime, o criminoso, a vítima e também sobre os mecanismos de controle da criminalidade. Também abordamos as teorias que tentam explicar como se processam as motivações delitivas no infrator, isto é, o que dá origem ao crime e o que o impulsiona a delinquir. Nós falamos também da teoria causalista, da teoria positivista e também da teoria correicional. Hoje iremos tratar dos aspectos históricos da criminologia na era pré-científica, ou seja, quando ela começou a ser desenvolvida, como ciência em seus primórdios, e quais foram também os seus principais expoentes. Falaremos das escolas, das correntes de pensamento, que foram desenvolvidas e se encarregaram de estudar o crime, que foram construídas ao longo, de toda a história da humanidade. Então vamos lá? Vamos para a nossa aula. Sobre os fundamentos históricos da criminologia. Quando buscamos entender as origens dos primeiros estudos criminológicos, há duas formas de compreender como o crime era visto no curso da história. São essas formas, são as seguintes formas: a era pré-científica e a era científica. Falaremos hoje da era pré-científica. Desde os primórdios, a humanidade sempre buscou entender os conflitos e o crime em si. A filosofia ocidental e também oriental produziram inúmeras abordagens a respeito do delito. Entretanto, foi no final do Iluminismo, no século XIX, que a criminologia passou a ganhar contornos metodologicamente científicos. Na era pré-científica, a investigação a respeito do conhecimento criminológico acontecia por duas frentes. A primeira frente é a de caráter filosófico-dedutivo, ou seja, são pensamentos cuja essência encamparam pressupostos ideológicos, religiosos ou até mesmo políticos. A segunda frente é a de aspecto empírico, ou seja, enraizada nos estudos concretos da frenologia, fisiologia, psiquiatria, física, entre outros ramos. Na filosofia grega, temos Aristóteles, por exemplo, e Platão, ambos discussando sobre as origens do delito, na forma com que eles viam o crime, a infração, a transgressão. Em Ética a Nicômaco, Aristóteles ele dizia que o crime era visto como resultado de dois tipos de condutas perigosas. Seria o vício e seria também o descontrole. Estas condutas, quando presentes simultaneamente no tempo e no espaço, resultam em ações criminais que atingem terceiros, e geram inúmeros conflitos de interesse. Na cultura suméria e posteriormente também na hebreia, seja cerca de 6 a 4 mil anos atrás, encontram-se diversas menções sobre a normatização dessas culturas para punir condutas delituosas, seja contra a vida, contra o patrimônio, dignidade sexual, saúde pública e etc. Além também de previsão de medidas punitivas para infratores, sempre com um elemento retributivo. Ou seja, essas normas, que são classificadas hoje como direito natural, previam punições em dois modos de aplicação. O primeiro modo é o princípio do olho por olho, dente por dente, previsto na lei de Talião. Isso estava presente, por exemplo, no Código de Hammurabi, do povo sumério. O segundo versa sobre punições diversas da conduta praticada, focada na restituição do bem lesado. Isto é, vou dar um exemplo aqui para vocês, que está previsto nas leis hebraicas. Lá previa a devolução de um bem roubado, somado à entrega de mais 4 bens do mesmo tipo, totalizando 5 vezes mais o que o infrator tinha que restituir. Isso você pode ver em Êxodo, capítulo 22, verso 1. Essa medida, apesar de ser retributiva, era também uma forma de desestimular tanto o infrator quanto o restante da sociedade.
sociedade, de modo que eles evitassem trilhar o caminho criminoso, porquanto o ônus da atividade delitiva era cerca de 4 ou 5 vezes maior do que a prática, do que o bônus que ele teria com a prática. A cultura oriental também, japonesa e chinesa, também possuíam apontamentos sobre a compreensão do delito, né, e também traziam definições de mecanismos sancionatórios para a punição de infratores. Na dinastia Shang, por exemplo, esse império que existiu cerca de 1.300 anos antes de Cristo, emitiram diversos escritos que apontavam uma organização estruturada das normas penais, sob o qual era previsto impor pena de escravidão a criminosos, ou seja, quem praticava um delito poderia se tornar inclusive escravo naquele tempo. Somente foi a partir do Iluminismo, no que era chamado de escola clássica, que as principais construções postulatórias acerca do crime foram desenvolvidas. Podemos citar aqui 5 delas. A primeira foi o utilitarismo de Jeremy Bentham. A segunda foi o imperativo categórico de Immanuel Kant. O terceiro foi o postulado, o terceiro postulado foi o justnaturalismo de Pufendorf. Há também que falar do racionalismo de Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. E, por último, o liberalismo clássico de César e Beccaria. No utilitarismo, o criminoso era entendido como alguém que poderia ser desestimulado de seu intento se tivesse a certeza da punibilidade. Essa certeza originava-se pela observação daqueles que foram presos lá no Panóptico e daqueles também que foram executados, ou seja, a pessoa viu alguém ser punido e desestimulou de praticar um novo delito. O homem era visto como alguém, um indivíduo moralmente bom e mau, do qual a sua maldade só se aflorava com a certeza da impunidade. Já no imperativo categórico, o homem nasce bom, mas é conduzido à maldade pelas circunstâncias da vida, do qual suas escolhas ilícitas partiam do princípio da satisfação de seus próprios interesses. Kant sustentava punição rigorosa para esse tipo de infrator, porque isso faria com que ele desistisse de seu intento. No justnaturalismo, havia a compreensão de que a norma penal era dada por Deus, de sorte que a moral judaico-cristã era a base para a punibilidade das condutas desviantes. O homem era visto como alguém que sofria da influência ou de espíritos malignos ou da inclinação ao pecado. Diferentemente disso, no racionalismo, a compreensão passava do aspecto religioso. A ideia era pautada pela razão e normas penais eram definidas com base na moral e na lógica social daquela época. Montesquieu foi um dos que defendeu a ideia, por exemplo, da divisão do Estado em 3 poderes. No conceito de Montesquieu, o poder judiciário seria o responsável para definir as normas sociais e punir os indivíduos desviantes. O homem era visto como alguém essencialmente bom, mas compreendia-se que a maldade presente nas condutas ilícitas era, na realidade, fruto da ausência de punição do Estado. Para Montesquieu, a existência de crimes era a comprovação de que o legislador havia falhado na elaboração de normas capazes de prevenir o crime e se concentrou apenas no trabalho de castigar os infratores, tomando por vista que o castigo era apenas para aqueles que fizeram o mal e não por uma questão pedagógica, de modo a dissuadir outros a desistirem de praticar o delito. Por último, temos de falar do liberalismo clássico, ou escola liberal clássica, que foi fundada por César e Beccaria, que foi o seu maior expoente, do qual ficou conhecido pela sua obra Dos Delitos e das Penas. Beccaria abordou temas como as funções da pena, a natureza do ato criminoso e o impacto da estrutura jurídica sobre a sociedade. A escola liberal clássica entendia que a pena era algo que deveria ser imposta aos indivíduos que praticassem deliberadamente atos criminosos, de sorte a serem
castigados por isso. Porém, entendia que a punição não deveria ser exorbitante, nem tampouco através de suplícios, mas por uma estrutura de cárcere e segregação social. Também defendeu conceitos como a garantia ampla, a garantia da ampla defesa e do contraditório, mas ressaltou que a sentença não deveria demorar muito, sob o risco de resultar em impunidade. Além da escola clássica, havia também outras correntes que buscavam compreender o crime. Porém, diferente das correntes filosóficas que compuseram a escola clássica, uma dessas correntes diferentes, na realidade, é o naturalismo. Os naturalistas tentavam elaborar conceitos dentro dos métodos de investigação das ciências naturais. Isto é, eles partiam de uma compreensão patológica do crime. Ou seja, focavam em análises voltadas para origens endógenas, interiores dentro do infrator, que era considerado um indivíduo que possuía características físicas ou até mesmo psicológicas específicas que o conduziam para a prática criminal. As abordagens mais conhecidas, foram a fisiologia criminal, a frenologia, a psiquiatria forense, a biologia forense, entre tantas outras. Na fisiologia criminal, que nasceu junto com a fisionomia, considerava uma análise delitiva relacionada com o aspecto externo do infrator, fazendo relação entre o corpo dele e o psíquico para entender um crime. Um juiz italiano, por exemplo, chamado Marquês de Moscardi, julgava os réus partindo do princípio do chamado Édito de Valério, do qual, na dúvida entre dois culpados, condenava-se sempre a pessoa mais feia. O édito nasceu na compreensão dos estudos da fisiologia criminal, que considerava o tamanho do corpo, dos olhos, da cabeça, do nariz e a orelha como elementos relacionados de forma determinante para conduzir o indivíduo a uma conduta criminal. Isto fazia inferir na mente dos julgadores que pessoas com aspectos desproporcionais seriam indivíduos mais propensos ao crime do que os que possuíam uma fisionomia mais normal, mais comum da sociedade. Já na fisionomia também surgiu a cranioscopia, que analisava o criminoso a partir do tamanho do seu cérebro. A oftalmoscopia fazia análise criminal a partir dos exames das características oculares. A craniometria, que é um outro ramo, ela analisava a partir do tamanho do crânio e não do cérebro. Desta última surgiu também a frenologia, que trata do estudo da mente. Na frenologia, que em sua etimologia a palavra frenos quer dizer mente, defendia-se que os instintos agressivos delitivos estavam relacionados com determinadas áreas do cérebro humano. A partir desta corrente de estudo, surgiram alguns neurologistas, como por exemplo o ganhador do prêmio Nobel, Egas Moniz, que criou procedimentos como a leucotomia e a lobotomia, que foi muito utilizada aí em manicômios ao redor do mundo. Outro ramo encarregado de estudar o crime foi a psiquiatria. Os estudos iniciados partiam da relação da mente humana com a deterioração física e moral. De um lado, alguns cientistas focaram em aspectos físicos e mentais utilizando a psiquiatria e a biologia, como por exemplo César Lombroso. Do outro, trabalharam a relação dos desvios morais com as doenças mentais, como por exemplo o que foi feito pelo célebre Philippe Pinel. Este último foi responsável por prover aos deficientes mentais condições de tratamento mais humanizados, já que antes dele os doentes eram vistos como endemoniados e por isso se viam mantidos acorrentados naquele tempo. A biologia criminal, na era iluminista, partia do conceito de que o criminoso tinha uma predisposição biológica para o delito. Lombroso chamava isso de criminoso nato. Concebia-se que alguns indivíduos nasciam com inclinações psicopáticas do qual ao longo da vida desencadearam em ações delitivas. Até aí, esse conceito ainda subsiste nos dias atuais. Porém,
está no grosso dos estudos de Lombroso, né, que seu trabalho afirmava que as pessoas com determinadas formas físicas tinham tendências criminais específicas, de modo que o volume dos lábios, a ausência de pelos faciais ou barba, o tamanho do crânio, como já dissemos anteriormente, né, das orelhas, o tamanho dos olhos, o certo grau de medida poderia corresponder a algumas tendências criminosas. A criminologia moderna descartou durante muito tempo as ideias de Lombroso, no que tange ao que é chamado de atavismo criminal, que é esses conceitos que mostrei aqui agora. Entretanto, recentemente, estudos genéticos comprovaram que o ser humano possui um gene ligado à agressividade. Isso foi publicado, né, pelo Jornal de Psiquiatria Molecular, né, e nesse sentido Lombroso não estaria de todo errado, né, ou seja, o estudo comprovaria a ideia de Lombroso. Os estudos com psicopatas são considerados patentes e verdadeiros, possuem a gênese na ideia do criminoso nato de Lombroso e demonstram que existem indivíduos que nascem com a predisposição para o delito. Lombroso defendia que tais deveriam ser mantidos segregados da sociedade, mesmo antes de praticarem qualquer delito, como uma maneira preventiva, né? Já que ele entendia que poderia haver um mal imutável que não cessaria apenas com penas determinadas. Por último, temos que citar também da cartografia criminal, ou escola cartográfica. A cartografia tem como seu expoente Adolphe Quetelet. A cartografia defendia que o crime era um fenômeno concreto e poderia ser medido estatisticamente. Foi a partir da cartografia que estudos geoespaciais receberam maior atenção, haja vista que o crime passou a ser investigado através do método científico, ou seja, análise, observação e indução, e em substituição do tradicional mecanismo, até aquela época feito pelo método dedutivo, que era análise, observação e dedução. Na cartografia criminal, o criminoso era compreendido sob o aspecto do padrão de comportamento social, do qual estabeleceram a ideia do homem médio, que hoje entendemos como homem médio. Para eles, o crime era um fato resultante da associação entre estados econômicos e sociais do infrator no momento de sua vida, de modo que ao estabelecer esses parâmetros é possível determinar matematicamente o fenômeno criminal dentro da sociedade. Essas foram as primeiras concepções desenvolvidas na era científica da criminologia. Na próxima aula, abordaremos as teorias que foram construídas na era científica da criminologia. Tá bom, pessoal? Então, vamos aguardar até breve e vamos passar mais conteúdos para vocês.